Amigas e amigos, no ar o nosso The Best. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você sabe, ouviu falar, sabe o que foi a Revolução Pernambucana de 1817? Ou sabe o que foi a Revolução Republicana de 1817? Não sabe? Pois o The Best trouxe aqui a melhor pessoa para falar sobre isso com você. Eu estou recebendo com prazer o amigo e irmão Silvio Amorim. Ele é o vice-presidente. Tudo bem, Silvio? Boa noite. Tudo em paz. Boa noite. Vou dizer quem é Silvio para vocês. É o vice-presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Acertei o nome direitinho? Exatamente, que é uma poesia o nome, né? É uma poesia, porque é um nome grande, né, Silvio? É verdade. Mas, Silvio, vivemos os 200 anos dessa revolução. Aí eu fiquei pensando e ouvindo muitas pessoas falarem disso. A Revolução Pernambucana, de 1817, ou Revolução Republicana de Pernambuco, de 1817. Veja bem, eu queria cumprimentar antes você e todos os telespectadores aí, agradecer a oportunidade de estar aqui em meu nome, em nome do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, o IAHGP. Essa é a sigla, né? Que nestes 200 anos tem cumprido um papel importante no registro dessa data. Dessa data importante para Pernambuco. Bem, o próprio Muniz Tavares, que foi o escriba, vamos dizer assim, da Revolução de 1817, ele coloca como Revolução Pernambucana de 1817. Eu aprendi também assim. Nós aprendemos assim. Mas no Instituto, o corpo de historiadores do Instituto, ele resolveu incluir nestas comemorações a palavra republicana. Por que isso? Porque, na realidade, pouca gente sabe que foi o primeiro movimento brasileiro republicano. Porque todos eles eram voltados para a independência e tal, mas com outras características. O republicano, essa aí foi uma característica muito forte. Então, resolvemos, nesses 200 anos, acrescentar o republicano para dar uma ideia para o futuro, para o historiador, ou para quem for estudar, deixar claro que era um movimento, antes de tudo, era um movimento republicano, não é? E como eu lhe disse já, o primeiro do Brasil. Né? Eu estaria errado se eu dissesse aqui, e eu digo isso de vez em quando, discutindo principalmente com o pessoal de Sul e Sudeste, eu digo, olha, eu me orgulho de ser nordestino e pernambucano, porque nós lutamos primeiro pela independência desse país nosso, que é o Brasil. Estaria errado em dizer que Pernambuco brigou primeiro pela independência? Não, de forma alguma, você está certo. Nós tivemos outros movimentos aí. Confidência Mineira, por exemplo? Confidência Mineira e tal, mas a Confidência Mineira que ficou mais eles mais divulgam conhecida. muito, divulgam pouco a nossa revolta. Porque, na realidade, o problema da Confidência Mineira é o seguinte, o problema não, porque essa fixação maior na independência, na Inconfidência Mineira. Logo após a República, né, quando houve a mudança do Império para a República ela queria consolidar a sua imagem e também queria deixar claro que criar mártires para que se pudesse cultuar em nome da República. Né? Então, pegaram essa história, que já existia e é verídica, eu não quero tirar o mérito da Inconfidência Mineira, mas aqui para nós não se compara com a nossa, Isso. Porque a Inconfidência Mineira foi uma intenção, ela não chegou a acontecer. Aqui não, aqui nós tivemos 76 dias de um Estado, Isso. Inclusive com Cruz Cabugá indo para os Estados Unidos buscar o reconhecimento de outros países. Isso. Então, nós tivemos aqui... O Cruz Cabugá, que dá nome à avenida, a famosa Avenida Cruz Cabugá. Exatamente. Então, nós tivemos aqui, na realidade, uma república durante quase 80 dias. Foram 76 dias, quase 80 dias. E a intenção era se expandir esse movimento. É tanto que o padre Roma, ele foi pego quando ele foi preso e depois arcabuzado, foi em Salvador, não é? E aqui quero deixar até um registro que a Prefeitura de Salvador fez uma homenagem muito significativa
aos 200 anos do arcabuzamento do Padre Roma. Padre Roma. E por que eu quero até explicar arcabuzamento? Muita gente, ele foi fuzilado, muita gente chama de fuzilado. Naquela época não tinha fuzil, não. Era o arcabuz, né? Era aquela... uma espécie de soca-soca, né? Como essa tem a espada na ponta também, não? Hein? Aquela escopeta, né? Aquela escopeta, que era uma coisa mais moderna. Essa daí era feito um soca-soca mesmo. Soca-soca, né? tá. Uma espingarda mais artesanal. Artesanal. Então, o nosso Padre Roma, o nosso mártir, ele foi arcabuzado, né? É o nome certo. Então a Prefeitura de Salvador fez uma homenagem muito interessante, muito importante, nesses 200 anos do seu arcabuzamento, que foi agora no dia 6 de março, né, com a participação do prefeito do Recife. O prefeito Geraldo Júlio foi lá, estava o prefeito ACM Neto também. Eles fizeram uma missa solene, celebrada pelo cardeal primaz do Brasil, lá de Salvador. E foi uma solenidade muito bonita. Uma homenagem muito justa. Você falou no Padre Roma, Silvio, e esse movimento também foi chamado num período ali de Revolução dos Padres, né? Ele ganhou esse nome, porque o nome não ganhou força e depois veio a Revolução Pernambucana mesmo, ou republicana, como agora a gente chama. É verdade. O caráter da Revolução era republicana, né? Mas ficou apelidada, né? Teve uma participação muito ativa. Foram, eu não tenho de cabeça aqui, mas foram quase 80 padres que participaram diretamente. E muitos deles foram sacrificados. Frei Miguelinho, o de Itamaracá, Padre, enfim, o Vigário Tenório. O Frei Caneca estava, mas não estava de frente. Frei Caneca fez parte também, estava dentro desse grupo de padres, mas ele não teve, tanto que ele não sofreu nenhuma sanção naquela, porque ele não estava à frente do movimento. Mas adiante, né, em 24 ele chegou ele foi o mártir, né? Ele comandou, mas nessa daí não. E é tanto que um daqueles painéis que a Prefeitura e o Instituto Arqueológico fez, distribuído aqui em toda a cidade do Recife... Foram quantos colocados aqui? Foram 10, sendo que desses 10, 8 no Recife, um em Olinda e outro em Salvador. Esse Salvador, que é onde foi no chamado Campo da Pólvora, onde foi acabuzado o Padre Roma, né? Então, quando fala no hino ali, a República é filha de Olinda... também voltado para esse movimento, para toda essa história? Também, porque Olinda teve uma participação importante disso, né? Pernambuco era uma capitania fortíssima. Fortíssima. Isso, Silvio, também partiu muito do jeito do pernambucano. O pernambucano ele é precursor, ele luta, ele briga por seus ideais, ele não engole nada fácil. Quer dizer, já estava lá atrás, verdade. Nos nossos... É verdade. Pagamos uma conta alta por isso, né? Nós perdemos Alagoas, né? Que era a capitania era muito nós maior perdemos Alagoas, perdemos Paraíba, né? Pernambuco era um estado muito grande. Pernambuco ia até Barreiras na Bahia. Barreiras na Bahia, ele fica mais ou menos a uns 500 quilômetros, ou menos de 500 quilômetros de Brasília. Eu tenho um irmão... Você tem ideia como era grande, né? Como era grande, porque pegava toda aquela... A comarca do São Francisco, que descia o rio, era uma área, aliás, era o filé. O filé da Bahia, hoje, que é a parte mais rentável, a parte mais rica, toda aquela parte pertencia a Pernambuco. Eu vou chamar aqui o doutor Petrúcio. Fica aí ainda, só para você fazer a abertura oficial do programa, como seria, na sua voz. Diga aí, Petrúcio. A Dinária Nichanidson apresenta The Best. Estamos aí. Esse é o nosso Tchutchuca. Traga uma água aqui pro professor. Agora. Pro nosso boa noite, Silvio. boa noite. Boa noite, Maciel. Boa noite. Boa noite, seu Silvio. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, viu? Doutor Silvio, Olha, viu? Deixa eu fazer um comentário aqui. Estou vendo ele com o avental da Pitu. A Pitu tem uma história interessantíssima. A criação da Pitu. Nós vamos contar aqui. A família, da disputa. Como a Pitu começou a fábrica. Dava um filme, viu?
A história dos da costumes, das Pitu, famílias. dos costumes, eles começaram com os costumes e tem uma história muito interessante. Tem uma história de amor dentro dessa briga De aí. amor dentro dessa briga e tal, e transformou-se hoje no que é uma das grandes indústrias, um dos grandes orgulhos de Pernambuco, né, que é a fábrica. É um revolucionário também. Daqui a pouco tem uma coisinha, um aperitivo aí daquele jeitinho, viu? É, Volta mas já. o doutor não bebe, não. Não, Eu então deixa tenho que eu Vai embora, pra dirigir. gente continuar o papo aqui. Silvio, a gente falou da luta aí, desse início todo, e da não divulgação, ou pouca divulgação que se dá a isso. Nos 100 anos foi assim também? Se fez essa movimentação que está sendo feita ou foi menor? Olha, no centenário da... No centenário, você colocou bem, no centenário foi muito maior. Sabe, Foi muito maior. Vai passando, vai esquecendo. Olha, no centenário, em primeiro lugar, feriado nacional. O presidente da República na época, se eu não me engano, eu estou com medo de errar, né? Chutar, mas não sei se foi Venceslau Braz. Eu tô na dúvida, né? Mas quem escutar vai me perdoar. A gente vai busca aqui, pesquisar. vou pedir para a produção ver em 1917 quem era 1917, quem era o presidente da República. O presidente da República, ele decretou feriado nacional. Que a data merecia. Nós tivemos um selo nacional, um selo para os Correios Nacional. Nós tivemos o presidente da República, como Instituto Histórico Brasileiro, é o grande centro, né, de estudos da história do Brasil. Foi o Venceslau Braz Pereira. Foi Venceslau Braz, Você olha acertou, aí, eu você estou acertou. bem, eu estou bem. Tá bem com a... Estou bem. Tá com a mente em dia. Aí, pois o Venceslau Braz fez questão de chegar de surpresa no Instituto Histórico Brasileiro, que no Rio de Janeiro, que é o mais antigo do Brasil. Ele tem hoje, eu acho que uns 160 anos. O nosso é o segundo, mas o primeiro é o nacional e o Instituto Histórico, o IAHGP de Pernambuco, é o segundo, que foi criado inclusive com o incentivo de Pedro II, Dom Pedro II, que esteve aqui no Brasil, porque Dom Pedro II presidia o Instituto Histórico Brasileiro lá. Bem, então nos 100 anos, o presidente da República chegou de repente, fez de surpresa lá no Instituto. Então, a comemoração, ela foi muito maior. Nos 100 anos... Partindo aí do feriado nacional, né? Feriado nacional, por ele. olha, foram publicados vários documentos. Esse livro que está sendo publicado aqui, agora, que em boa hora, o governo do estado de Pernambuco, com a CEP, ele publicou o livro de Muniz Tavares, foi o escritor, foi o contador de história, foi o Pero Vaz Caminha da Revolução. Ele foi quem escreveu a história da Exatamente, porque ele viveu a história. Ele viveu e escreveu, com detalhes. Ele fez um passo a passo ali. Passo a passo, com detalhes interessantíssimos, né? Então, essa edição, ela foi feita no centenário. E agora aqui Pernambuco fez. Mas essa daí foi uma edição nacional que foi feita lá. Agora a CEP, aqui em boa hora, ela publicou com os comentários. É um livro que a gente recomenda para os estudantes, né, para todo mundo. Recomendo. Para todos nós, para conhecer a história. Recomendo, olha, e corram, porque foi uma edição limitada. Está na CEP, na CEP ainda eu acho que tem para vender. E quem puder, historiador e tal, corra, compre esse livro, porque ele vai se esgotar. E como é um livro grosso, eu acho que dificilmente ele será reeditado. Eu acabei tendo que estudar um pouquinho para conversar com você, e eu vi o seguinte, que a revolta maior dos pernambucanos era a quantidade de tributos, de impostos que se pagava na época para a coroa, e isso era revertido lá para o Rio de Janeiro, que era onde ficava lá o príncipe regente e tal, e pagava-se a iluminação, e ficava pouco em Pernambuco. Foi por aí, a briga começou por isso, Silvio, pela quantidade de impostos que se pagavam em Pernambuco, e o povo, juntamente com os padres, eles foram se revoltando. E quais são, na sua opinião, os principais nomes da revolta? Olha, a partir de 1808, né, com a chegada do Dom João VI aqui no Brasil, né, as despesas da coroa, ele teve um certo aumento, e porque não tinha mais Portugal, né? Eles vieram lá corridos de Napoleão. Da corte. Da corte. Então, eles tiveram que se instalar aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro.
E com isso daí eles precisavam arrecadar. Pernambuco era um estado produtor importante, já naquela época, né? E começaram, deram aumentos de impostos enormes. Agora, quero abrir um parênteses aqui, muito menor do que os são cobrados hoje. Ainda menor do que hoje. Muito menor. Mas para a época eu acho que era absurdo. É tanto que você vê, uma das revoluções foi em função do quinto, né? Quer dizer, era um quinto. Hoje em dia a gente paga 50% de imposto, né? É um absurdo. Quase tudo, né? É um absurdo. Então, bem, com isso daí, com essa cobrança, aumentou a cobrança de impostos e tal. Não só o fato de pagar, era de não ver investir aqui. Exatamente. De levar para lá para bancar a coroa lá. Bancar a coroa, bancar os custos. Todos os custos da coroa, né? Não e bastasse... a ociosidade também de muitos, né? Porque naquela época, trabalhar era uma coisa... Não era de bom tom trabalhar. Barão trabalhar e tal. Barão que era barão não trabalhava e tal. Vivia de viagens, se bem que tem muitos que eram proprietários de terra e tal, tudo. Mas mesmo assim não trabalhava, botava os outros para trabalhar. Não é? Naquela época os escravos, né? O grande crime nacional que foi feito, né? Com a questão da escravatura. Esse é um débito que a gente tem com os negros enorme, com os negros. Cada brasileiro devia pedir perdão a cada negro que encontrasse. É verdade. Por tudo que nós fizemos, né? Olha, esse é um tema que eu toco sempre. Eu fiz até alguns artigos aí para o jornal, a questão do negro, né? Abrindo um pouco, claro, saindo um pouco da nossa história, dessa de 1817, porque faz muito pouco tempo, rapaz. O negro que a gente vê, às vezes, andando na rua, aquele negro que passando necessidade hoje, ele só está ali porque o bisavô dele, o tataravô dele, era escravo. Verdade. Né? Talvez se meu bisavô, meu tataravô fosse escravo, eu não estaria aqui hoje. Você não tinha estudado, você não tinha se preparado. Eu não tinha estudado, porque aí nem meu pai teria tido condições, meu avô não teria tido condições. Isso é uma coisa que vai... Então, esse é um débito. Enorme, as pessoas, quando falam de cota aí, eu vejo muita gente torcer o nariz para cota. Tem que ter cota. Agora, a cota tem que ser de uma forma responsável. Não é aquela coisa o cara chegar lá e dizer, não, eu sou negro, como teve muito desvirtuamento. Tem que ser pela melanina e pela condição social. Pela quantidade de melanina e pela condição social. Porque o negro, quando ele atinge um determinado patamar, a sociedade, ele não discrimina. Voltando agora à Revolução de 1817, muita gente fala, mas a Revolução de 1817, ela não previa a abolição da escravatura. E Muniz Tavares, ele coloca muito bem, ele não podia naquele momento, no primeiro momento da Revolução, dizer, olha, nós somos a favor da libertação dos escravos. Por quê? Porque a maior parte dos envolvidos, dos homens de agricultura, que era grande, claro. Eles tinham seus escravos. Então, por uma estratégia, não foi colocado no plano de governo. Se ele faz, a Revolução acaba no dia seguinte. Mas era a intenção das pessoas. Não vingava a Revolução e não vingaria. O objetivo maior não seria alcançado. É verdade. Agora, era a intenção dos que estavam fazendo a Revolução, até porque eram pessoas liberais, pessoas com outra cabeça, os próprios padres, né, que a maior parte eram padres e tal, eles tinham esta intenção. Agora, por estratégia... Os principais nomes eram os padres? Não, teve padres. Posso lhe dizer que seria meio a meio. Porque a Revolução, a Contra-Revolução, quando vieram as forças as forças do Rio de Janeiro, do Império para acabar com a Revolução Republicana Pernambucana de 1817, então eles tentaram se defender e tal, e pegaram o cofre com todo o dinheiro da nova república e eles foram guardar. Né? Quando eles viram que estava perdido, eles mandaram entregar esse dinheiro ao pessoal do Rio de Janeiro estava aí. Ao pessoal, aos vencedores. Né? Eles fizeram essa... Quer dizer... Devolveram? Não, pegaram o dinheiro e disseram, esse dinheiro não nos pertence. Eles
ter viajado, ter... É da Nova saído República, de- mas é da República que é do, Não, eles... do Império que continua. Eles estavam com medo que fosse saqueado esse dinheiro, por algum motivo e tal, e eles devolveram esse dinheiro. Então, são gestos, são homens, né, que merecem... Muito sério, muita seriedade no muita movimento da seriedade, seriedade. muito idealismo, entendeu? Muito idealismo. O que falta hoje, né? Muito. É por isso que... O país está vendo a maior crise política da sua história. É por isso que essa história tem que ser contada, Contada, muito bem recontada contada, e repetida. porque esses são os homens que faziam o país naquela época, entendeu? O que você achou da homenagem da federação, rapaz, que pôs o troféu? Até nós encontramos em Salgueiro, Em né? Salgueiro, E a Federação foi. Pernambucana de Futebol fez o troféu do título que o esporte conquistou. Exatamente. Levando lá o nome dos 200 anos da Revolução. Exatamente. Eu queria até aproveitar a oportunidade aqui para agradecer mais uma vez à Federação Pernambucana de Futebol, ao seu presidente, Evandro Carvalho, que é uma figura sensível à cultura, é uma pessoa muito culta, Evandro. Né? Evandro é uma pessoa que Evandro passou em 6 concursos públicos. Né? É um cara que é um estudioso, é uma mente privilegiada, é um cara inteligentíssimo. E ele tem uma cultura muito... Ele curte muita esse história, cuidado, né? Tem esse cuidado. Nós estivemos lá, fizemos uma visita a ele e sugerimos que essa taça, que a taça de campeão pernambucano de 1817, né, do campeão pernambucano de futebol, que tivesse o nome bicentenário da Revolução Republicana de 1817, e assim ele fez. E eu tive o privilégio de entregar essa taça junto com ele, entregar ao campeão pernambucano, que poderia Foi ter erguida sido... por Durval e Magrão. Foi, exatamente. E você é rubro-negro, né? Eu sou rubro-negro, entreguei a ele, mas teria entregue também com muito prazer, com muita honra ao Salgueiro. E que seria outro fato histórico também, o Salgueiro fosse campeão. Seria um né? fato histórico. Eu confesso que meu coração ficou... Me desculpe o rubro-negro, eu sei que eu vou ser apedrejado. Já imaginou a simbologia da taça da Revolução entrega pela primeira vez a um clube do interior? Seria algo assim para casar, olha, mão na luva. O Salgueiro foi guerreiro. Já pensou? O separatismo do futebol ali era um marco Era um histórico marco. brasileiro e pernambucano. É verdade. A bola saiu ou não saiu? Olha, Eles a bola separaram, saiu. tanto é cenário de futebol, né? Mas infelizmente ali aconteceu o seguinte, houve toda uma preparação da federação e tal, para que acontecesse tudo da Com melhor lisura, forma. com lisura. Com lisura e tal. E o Sport fez o gol bonito lá do menino. Exato. Ao meu ver, aquela bola saiu, né? Por uma precipitação, um comentarista disse que tinha sido gol. E isso daí virou verdade. Gerou uma polêmica depois. Porque não chegou nem a ser gol, porque o juiz apitou antes. Com a bola ainda no ar. E o assistente levantou. O assistente levantou. Então não chegou, não teve gol anulado, porque nem gol houve. Foi anulado antes. Na hora que apitou, o Sport, aí o Sport parou e foi feito o gol. Mas podia comentar futebol, viu, Silvio? Você fala direitinho. Meu irmão, obrigado mesmo pela presença Marcel, aqui. eu aqui agradeço. Pela espero atenção, sua visita lá no Instituto. Vamos lá sim, vamos lá para a gente ver e tocar o barco divulgando ainda mais aí os 200 anos da Revolução Pernambucana, tá certo? Abraço pessoal do Instituto também, tá bom? Muito obrigado. O The Best faz um intervalo rapidinho e a gente volta para cantar com música, já já.